Vamos falar das leituras da maratona? Do dia 25 de fevereiro até o dia 1º de março, nós teremos a maratona Retiro Literário. Temos 5 desafios e eu gostaria de comentar com vocês cada um deles e as minhas escolhas atendendo a esses desafios. E vamos começar do mais fácil para o mais difícil de escolher, ok? Vamos lá, o mais fácil é um livro que nós escolhemos para todos lermos juntos, que é o e-book Controvérsia. Um e-book aqui organizado e publicado por Voltemos ao Evangelho. Organizado, agora estou na dúvida se foi escrito organizado mesmo. Temos vários autores aqui: John Newton, Keith Matheson, Robert Rothwell, Burke Parsons, Sinclair Ferguson. Pra que eu fui me arriscar a falar esse tanto de nome? Mas é um e-book sobre questão de debate, disputas, muito do que a gente vê de interações na internet, né? E eu acho que é um e-book interessante para a gente ver, até avaliar, né, até que ponto vale a pena entrarmos em discussões, né, na internet com outras pessoas e tudo mais. Então nós leremos juntos esse e-book que está disponibilizado gratuitamente no site do Ministério Fiel. Um outro desafio também é ler um livro da Bíblia e a minha escolha foi o livro de Efésios, porque eu comecei a exposição em Efésios na igreja onde eu pastoreio, e eu lerei nessa edição aqui. Olha que bonito, gente. Isso aqui é uma edição da ESV, Illuminated Scripture Journal. Por quê? É um livrinho, né? Então você tem aqui o livro de Efésios em uma edição separada e tem margens para anotações. De um lado você tem o texto, do lado você tem margens para anotações com alguns visuais assim também. Então, bem bacana treinar o inglês, né? E estar aí mais familiarizado com o texto de exposição da vez aqui na igreja. Pronto, a parte fácil já foi. Agora é o que vem a bronca, né? Então eu ainda tenho que escolher 3 livros, que é um livro de ficção, um livro difícil e um livro para terminar. Primeiro, livro para terminar. Olha o livro que eu escolhi. Eu peguei este livro aqui, que é o livro Corações, Mentes e Mãos, de M. David Seals, e olha só o tamanho desse livro. E eu li muito pouco dele ainda. E ele é um livro de quase 1000 páginas. Então, assim, como ele é um livro que ele foi sorteado para eu ler esse mês e eu não consegui ainda, eu pensei, bom, vamos terminar esse livro, né? Porém, sendo um pouco mais realista, não sei se vai dar, porque, né, tem muita coisa aqui para ler ainda. Mas aí tem outra questão. Bom, eu poderia colocar esse livro como um livro difícil. Mas assim, gente, mesmo assim, inclusive não é um livro que eu vou me deter muito pelo início, aqui já deu para perceber que ele é um livro mais para usar em consulta, então a minha ideia em ler ele é ter uma visão panorâmica. Mas mesmo assim é grande demais e eu creio que eu não aproveitaria tanto nem o livro, nem a maratona se eu colocar ele. Então, depois de pensar e repensar muitas vezes, eu estou descartando esse livro aqui. Então não é ele que vai entrar na minha leitura. E qual será então? Bom, eu perguntei para vocês ali no meu perfil no Instagram sobre o meu livro de ficção. Qual o livro de ficção que eu leria? E eu coloquei ali algumas opções para vocês votarem, né? Uma das opções que eu coloquei foi o livro Sem Armários, do Nathan David Wilson, autor de Notas da Xícara Maluca. Mas, tadinho, não teve nem 10 votos. Acho que é mais os curiosos que votaram nele mesmo. Mas, enfim, é um livro que eu estou interessado em ler. Não está na minha meta de livros de leitura do ano. Mas, em um momento ou outro aí, eu posso pegar ele para ler e, enfim, aí eu posso compartilhar com vocês. Mas ele não foi bem votado, não. Outro livro muito bem votado foi Gilead, lançamento nessa edição lindíssima de Vida Nova. Esse sim, eu já tinha colocado na minha meta de leitura deste ano. Teve bastante votos, porém ele também não ficou entre os primeiros lugares. Um dos mais votados foi este, O Peregrino, um clássico cristão. Está também na minha meta de leitura deste ano. E assim, como é que eu não li O Peregrino, né? Na verdade, eu até já comecei a ler, li um trecho há muito tempo atrás, depois parei, na época eu estava na faculdade, enfim, não estava com tanta disciplina para a leitura, e eu acabei deixando, e aí seria uma forma de voltar atrás e fazer a leitura dele. Porém, finalmente, né, já encerrando a votação, este outro livro, O Hobbit, ganhou, né, tendo aí mais votos, e foi o livro mais votado para ser o meu livro de ficção. O que eu pensei? Já que o meu livro, para terminar, tinha saído fora, e ele também não vai ser o meu livro difícil, eu estou falando desse grandão aqui, eu pensei em usar o Hobbit como meu livro difícil, ao invés de ser meu livro de ficção,
e usar O Peregrino como meu livro de ficção. Então, esse seria de ficção e esse seria o difícil. Faz sentido pra mim, e aqui eu já adianto porque algumas pessoas também ficaram dizendo pra mim que O Hobbit não é um livro difícil, é um livro tranquilo, é um livro agradável, inclusive escrito para criança, né? E tudo bem, eu acredito que ele seja mais fácil, por exemplo, do que os próprios Seus Anéis ou Silmarillion, né, os outros livros do Tolkien. Porém, a pessoa que vocês talvez tenham uma visão a meu respeito, né, como sendo de um leitor e tudo mais, mas assim, eu não sou uma pessoa que lidar tão bem assim com ficção ou com livro de literatura. E talvez o Hobbit sim seja uma leitura difícil para mim, que não estou acostumado. Então, sim, faz sentido o Hobbit ser um livro difícil. Porém, aí tem um outro desafio. Esses dois livros, eles são de gêneros semelhantes, né? Os dois são de fantasia, os dois têm uma narrativa, os dois falam de uma história de progresso, de caminhada, de viagem. E aí, né, até brinquei, né? Será que eu não vou ficar misturando as histórias? Será que não vai ter um momento em que eu vou achar que o Hobbit esteve passando ali pela Feira das Vaidades? Ou que o cristão encontrou um dragão ali, estava em busca de um anel, algo do tipo. Bom, e a galera veio me dizer que não, que são muito diferentes, que não é possível confundir. Mas ainda tem um outro porém. Mesmo que eu não confunda os livros, ainda assim eles são de gêneros parecidos. E considerando uma maratona literária, onde eu estarei em um ritmo maior e lendo outros livros também, além desses, a alternância de gênero eu creio ser muito importante. Ou seja, quando eu alternar de um livro para outro, é importante que eu altere totalmente, sabe? Que eu tenha totalmente uma outra pegada, talvez até que não seja narrativa. Portanto, como o Hobbit ficou em primeiro lugar, ele se mantém. O Peregrino eu vou deixar para ler depois, ainda este ano, em um outro momento. Mas então, o outro livro dos mais votados foi Gilead, que é um livro totalmente diferente. É um livro de uma carta, um escrito de um pai para um filho. Então, enfim, eu acabei fazendo uma mudança aí, né? Então mantém-se o Hobbit, e sim, ele não vai ser o meu livro de ficção, mas ele vai ser o meu livro difícil. E Gilead vai ser o meu livro de ficção para leitura na maratona literária. E aí, um desafio que fica é um livro para terminar. O livro que eu tinha selecionado, né, ficou de fora, mas eu também estava pensando que era muito bom eu ter um e-book nessa meta literária. Na verdade já tem, né? Que é o Controvérsia. Mas o Controvérsia é pequenininho. Eu creio que em menos de um sprint a gente termina esse e-book. Que ele é bem pequeno mesmo. E eu queria ter um e-book porque eu posso ler no celular, eu posso ler em meio a outras atividades, em deslocamento, quando eu estiver aguardando alguém, coisa do tipo, que eu teria mais dificuldade em levar um livro físico. Então, tendo tantos e-books, eu acho que vale a pena aproveitar para ler um e-book também. E aí eu fui dar uma olhada nos e-books que eu tenho, que eu já iniciei e que eu precisava terminar. Não foram poucos, mas o que eu achei mais interessante de terminar é este aqui. Teologia Bíblica na Prática, de Michael Lawrence, da editora Fiel. E este livro, ele é muito bom. Eu demorei mais por enrolação mesmo, não é nem por ser chato ou por estar desinteressado, não. Então eu vou terminar esse livro e eu creio que também vai ser proveitoso fazer a leitura dele e ir comentando nas lives. E eu acho que é algo importante a se considerar, uma vez que eu estarei em maratona, não só sozinho, né, mas também junto com outras pessoas. E basicamente é isso. Vamos revisar? Um livro da Bíblia, um livro para terminar, um livro difícil, um livro de ficção e o e-book Controvérsias. Então, e-book Controvérsias. Ok. Um livro da Bíblia, Carta aos Efésios, nessa edição da ESV. Um livro para terminar será o Teologia Bíblica na Prática, do Michael Lawrence, editora Fiel. Um livro difícil, e sim, vai ser O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, nessa edição da HarperCollins. E um livro de ficção será o aclamado Gilead, lançado por Edições Vida Nova, um livro de Marlene Robinson. E é isso, assim estamos de maratona literária, né? Bastante coisa para ler. A maratona começa nessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro, às 8 da noite. A maratona começa nessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro, às 8 da noite,
E para você acompanhar todas as outras lives, o link da playlist está aqui na descrição. Sim, criamos uma playlist para você saber exatamente quais os canais que terão as lives. Estará participando com a gente a Gabriela Bevenuto, o Rafael Pablo, a Evelyn Lima, a Rebeca Salazar, do Feito Lipas, o Flávio Benedito. Estaremos juntos com vocês participando desse momento. E aí? E vai ser um momento muito legal. Caso você não tenha condições de fazer uma seleção de livros como essa, se você está atolado de outras leituras, ainda assim, vem com a gente. Pega um momento de sprint e faça essa experiência de ler conosco pra você ver como vai ser legal. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa nos comentários aí se você vai participar da maratona ou o que você acha desses livros que eu estarei lendo. E a gente vai seguindo em conversa, beleza? Então, até uma próxima e tchau!